Amém. Querido, não importa onde você mora, não importa o que você fez durante o seu dia, existe algo, e eu sei que todos aqui fazem muito, e hoje fizeram muito. Vocês falam. Você fala quando acorda, você fala quando deita, você fala com cônjuge, filhos, vizinhos, colegas de trabalho. Tem gente que fala sozinho. Tem gente que fala pelos cotovelos. Tem gente que fala com os animais. Eu falo com o meu cachorro, com o meu gato, não sei se ele entende, mas eu falo. Tem gente que fala com planta. Tem gente que fuma planta. Opa, essa parte não é, isso faz parte de outro estudo. Isso faz parte de outro estudo. Falar é uma atividade que os seres humanos fazem praticamente o dia todo, sem se dar conta. E a gente também não se dá conta de como falar é importante para a nossa humanidade. O que parece ser apenas um sistema de comunicação inofensivo, natural, é, na verdade, uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano. Poucas coisas que fazemos na vida são mais importantes que a ação de falar. Por isso que o meu desejo nessa noite é a gente meditar com os irmãos num texto bíblico que trata sobre a língua, sobre esse pequeno órgão, muitas vezes envolvido em grandes problemas. Por causa da nossa língua, ou seja, por causa do que a gente fala e do modo como a gente fala, nascem romances, matrimônios, multiplicam-se seres humanos na face da terra. Falar é algo poderoso, porque falar é um atributo divino. Nós fomos criados por um Deus que fala. Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou. Deus tinha criado o homem e mulher, olhou para suas criaturas, aqueles feitos à imagem e semelhança dele. Ele olhou, os abençoou e lhes disse. Deus falou com o homem e com a mulher: sede fecundos, cresçam, amadureçam, multipliquem-se, povoem a terra. Quando falamos, nós deveríamos transmitir a imagem e semelhança de Deus para o nosso próximo. Quando, no ato de falar, a gente deveria transmitir graça, bênção, misericórdia para aquela pessoa que ouve a gente falar. Deus criou a gente para isso, para ser um instrumento de bênção através também da nossa fala. Em Gênesis 1 e 2, o mundo da fala era um mundo de paz, de verdade, de vida. Palavras não eram usadas como armas. A verdade não era dita para magoar ninguém naquele ambiente de Gênesis 1 e 2. As palavras eram sempre ditas em amor. Não havia gritos, xingamentos, fofocas, mentiras, humilhações ou condenação. Não havia isso em Gênesis 1 e 2. Mas, infelizmente, todos aqui já perceberam que alguma coisa afetou a nossa fala. Nossa língua foi o primeiro órgão a transmitir sinais de que a nossa natureza humana foi completamente comprometida por um negócio chamado queda, pecado. Vamos ler então o que o texto sagrado fala sobre isso. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2. Vamos ler até o versículo 10. Tiago, capítulo 3, do 2 ao 10. Amém? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.
Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Irmãos, quem dentre nós aqui nunca foi ferido pela fala de uma outra pessoa? Quem aqui nunca feriu alguém pela forma como falou? Ou digitou nas mídias sociais ou no WhatsApp? Hoje o mundo da tecnologia é também uma continuidade da nossa fala. Quem nunca se arrependeu por ter dito ou digitado algo indevido? Melhor ainda, quem aqui nesse auditório pode falar: minhas palavras são sempre adequadas para qualquer situação? Esse assunto, da forma como nos comunicamos, é extremamente importante para Tiago, o irmão de Jesus, bispo em Jerusalém. Ele investe todo o capítulo 3, boa parte dessa epístola, tratando sobre esse tema e falando para o seu leitor ter domínio próprio, principalmente no que diz respeito ao frear a língua. Versículo 2: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Será que Tiago está afirmando que nós atingimos a perfeição se ficarmos de bico calado? Seria fácil, né? Compra esparadrapo, lacra essa matraca e atinge a perfeição. Com certeza não é isso que o Tiago está falando. Para Tiago, um ser humano perfeito é aquele que busca maturidade espiritual. Para Tiago, um ser humano perfeito não é aquele que não tropeça, mas é aquele que busca uma vida, pela graça de Jesus, onde ele consiga falar sem magoar, onde ele consiga falar com o seu semelhante sem causar dor, sofrimento, tristeza, frustração. Tiago está falando de alguém que é capaz de guardar a sua língua do mal. É assim que Jesus quer que nós sejamos. Pessoas cheias do Espírito Santo que guardem a sua língua do mal, que usem a sua fala para bendizer, para abençoar. A sua língua é convertida a Jesus? A nossa língua é convertida a Jesus? Na cultura evangélica existe, algumas brincadeiras, algumas frases dizendo que o bolso é a última coisa a se converter na vida de um ser humano. Não, não é. Eu acho que é a língua. Acho que é a língua. Tem muita gente generosa no que diz respeito às questões materiais, mas que é maligno no que diz respeito ao trato com o próximo. Isso é uma pergunta para a gente avaliar essa noite. A nossa língua é convertida ao Senhor Jesus? Falar não é uma atividade inconsequente. Se tivéssemos a real dimensão do que é falar, falaríamos muito pouco. Falar requer muito cuidado, irmão. Jesus afirma isso em Mateus. Anote essa passagem, por favor. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Espero, ela está lá na tela. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha como que isso é sério. O que a gente fala hoje aqui, achando que não tem desdobramento nenhum, Jesus está falando: eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. E do versículo 3 ao 5, Tiago vai fazer várias comparações para ressaltar o poder desse pequeno órgão que Deus nos deu para gerar bênção, para gerar fonte de vida. Tiago vai falar, chamando a nossa atenção para a responsabilidade da gente dominar esse pequeno órgão. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos,
são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O que Tiago está chamando a atenção aqui dos seus leitores? Se o homem controla grandes animais com pequenos freios, barcos gigantes com um pequeno leme, nós deveríamos ser capazes de controlar a nossa língua. Está falando, vocês deveriam ter a capacidade de controlar esse pequeno órgão que Deus deu para vocês. O freio, o leme, a língua têm a mesma característica. São pequenos e ainda assim conseguem realizar coisas impressionantes. Impressionante. Um cargueiro daqueles gigantescos ser controlado por um leme super pequeno em comparação ao tamanho do navio. Um cavalo desses grandões aí, cheios de energia, o sujeito coloca um ferrinho pequenininho na boca daquele bicho e controla. Tiago está falando isso. Essas são pequenas coisas, mas que conseguem realizar coisas impressionantes. Semelhantemente ao freio e ao leme, versículo 5, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. É verdade, a nossa fala pode fazer coisas inimagináveis. Ela consegue balançar os homens, levando-os a ações humanitárias impressionantes. Ou ela consegue mover a gente à violência. A nossa fala pode instruir um ignorante. A nossa fala pode encorajar o rejeitado, pode consolar aquele que está entristecido. Isso são coisas impressionantes. Você já parou para pensar sobre isso? Você, sentado de um outro ser humano, começa a conversar e consegue encorajar aquela pessoa, consegue mudar o estado de espírito daquela pessoa. Ou você pode esmagar o espírito daquela pessoa, às vezes de uma forma irremediável. Final do versículo 5. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Ele está falando, a nossa língua também é capaz de destruir reputações, ela é capaz de espalhar desconfiança, ódio, é capaz de suscitar guerras entre seres humanos. Versículo 6. Assim também a língua é um fogo. Tiago está falando, a língua foi feita para ser bênção, mas ela é um fogo, você que tem que controlar essa chama. Ela pode ficar fora de controle a qualquer momento. Aí ele continua, é um mundo de iniquidade. O que é isso? A língua pode envolver a gente e espalhar a gente em tudo aquilo que não tem parte com Deus. É um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Jesus falou exatamente isso nos evangelhos. O que contamina a gente não é o que entra, é o que sai da nossa boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A língua, ele continua, a língua incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O que é isso? Tiago está afirmando que a nossa vida vai virar um inferno, vai virar um amontoado de tragédia e sofrimento, dependendo do jeito que a gente usar a nossa língua. E aí no versículo 7 e 8, Tiago é assustadoramente taxativo. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ele está afirmando, reconhecendo, embora toda a criação possa ser controlada pela raça humana, nenhum ser humano consegue controlar a própria língua. Ela é uma arma terrível, com uma alta capacidade de prejudicar os outros. Tiago não faz exceções, ele diz, nenhum homem, ninguém consegue controlar isso. E aí, o que a gente vai fazer? Então não tem jeito? Estamos perdidos? Claro que não, de forma alguma. O que Tiago está querendo dizer para uma igreja, para os seus irmãos em Éfeso, é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando o senhorio da gente passa a ser Jesus Cristo, a nossa língua tem que ser governada por Ele. Amém? Não mais pela nossa justiça própria, pelos nossos achismos, pela influência que nós recebemos dos nossos pais, pela influência das circunstâncias. Se você pertence a Jesus, o senhorio da tua fala, da tua língua é do Senhor Jesus. Acabou.
Você não terá forças para controlar esse órgão que sofreu uma ação terrível da queda. Não terá. Se não for subjugado por Jesus, se a nossa língua não for submissa ao senhorio de Cristo, Tiago está falando aqui, é um inferno, você vai incendiar tudo à sua volta. Tiago está só nos lembrando que se Jesus não salvar a nossa língua do potencial maligno que ela carrega, a nossa força de vontade, os nossos medicamentos, nossas terapias, gabinetes pastorais, palestras motivacionais, ninguém, humanamente falando, ninguém vai conseguir domesticar esse animal louco, desvairado, selvagem que a gente carrega aqui perto dos dentes. No versículo 9 e 10, o autor da epístola chama a atenção especialmente para quem se diz cristão. Olhe comigo. Versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Olha só, com essa mesma língua você louva o Senhor, canta essas músicas belíssimas, e com ela você amaldiçoa homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago está pedindo coerência aos que se dizem cristãos. Irmãos, não pode ser assim. Você não pode desrespeitar ninguém. Não existe pecado de compensação. Não é porque uma pessoa te desrespeitou que você pode desrespeitá-la. Ela foi feita em imagem e semelhança de Deus. Quando você está desrespeitando o seu semelhante, em primeiro lugar, você está desrespeitando a Deus. Ele está falando, irmãos, entre a gente não pode ser assim. Eu não vou cobrar isso do mundo. Eu não vou esperar isso de pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Mas vocês que bendizem ao Senhor, usar a sua boca para amaldiçoar um outro ser humano, irmãos, isso não pode acontecer entre a gente. Como que uma boca louva a Deus e depois maldiz o próximo, amaldiçoa o próximo? Nosso jeito de falar um com o outro está intimamente ligado com a nossa intimidade com Jesus. Anote isso. O nosso jeito de falar um com o outro está intimamente ligado com a nossa intimidade com Cristo. Se você não consegue falar de uma forma lúcida, pacífica, respeitosa, principalmente com um cônjuge, isso é um sinal inquestionável de que o nosso relacionamento com Jesus ou se deteriorou há muito tempo, ou é um sinal que a gente nunca se converteu de verdade. Eu vou repetir. Se nós não conseguimos falar de uma forma lúcida, pacífica e respeitosa, principalmente aqueles que são casados com o seu cônjuge, que é o próximo, mais próximo da gente. Se a gente não consegue fazer isso com o nosso cônjuge, com a pessoa que está ali mais perto da gente, isso é um sinal inquestionável de que o nosso relacionamento com Jesus há muito se deteriorou, ou a gente nunca foi convertido de verdade. Quem se diz crente em Jesus não pode mais ser dominado pela língua. Vou além, quem se diz crente em Jesus não pode mais ter uma língua maligna. Quem se diz de Jesus precisa refletir, principalmente no seu modo de falar, sinais concretos da mudança que Deus faz quando entra na nossa vida. Gente, a nossa adoração se expressa em nossos relacionamentos. Se você tem uma relação saudável com o Senhor Jesus, você vai ter uma relação saudável com o seu próximo. As duas estão intimamente ligadas. Não tem como você ter um relacionamento saudável com Deus e destratar o seu próximo. Isso não existe. Guarde isso. Se você é de Jesus, mas a sua língua parece que ainda é de Satanás, clame por misericórdia. Amém? Clame com misericórdia. Socorro, Jesus. Jesus, salva a minha língua. Ou então me dá a bênção da mudez. A forma como a gente fala e as coisas que a gente fala vão refletir como anda de verdade a nossa vida com Jesus. É um termômetro, a nossa língua, essa chama aqui, é um termômetro de como está a nossa vida com Ele. Queridos, diante da exposição desse texto incendiário, mas sagrado, o que nós devemos fazer? Aplicações. Anote e viva isso. Entregue sua língua para Jesus. Entregue a sua língua para Jesus. Amém?
A Bíblia convida a gente a entregar o coração, o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos desejos. Tiago está falando aqui para a gente, entregue esse órgão tão pequeno, mas capaz de fazer coisas impressionantes, entregue isso para Jesus. Provérbio 18, 21 vai dizer: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A gente precisa entregar isso nas mãos do Senhor Jesus. Eu não tenho condição de administrar isso, que é capaz de produzir morte na vida de outro ser humano. Eu tenho que entregar isso para o senhorio de Cristo. Jesus precisa salvar o nosso jeito de falar uns com os outros. Sem Ele, a gente não vai conseguir guardar a nossa língua do mal. Se você não entregar isso para Jesus, você não vai conseguir guardar a sua língua do mal. Mas antes mesmo de nos ensinar a falar de uma forma convertida, de um modo que glorifique a Deus e abençoe as pessoas, Jesus quer que eu e você, que a gente aprenda a ouvir. Anote, essa é a próxima aplicação. Você sabe ouvir? Aprenda a ouvir. O pessoal ensina a gente a falar, mas ninguém ensina a gente a ouvir. O Evangelho diz que você precisa aprender a ouvir. Anote isso. Aprenda a ouvir. Tiago, no capítulo 1, antes dele começar a falar sobre a fala, Tiago fala sobre a audição. Tiago 1, versículo 19. Anote, por favor. Tiago 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Prioridade nos nossos relacionamentos tem que ser ouvir. Foi por isso que Deus criou 2 cavidades auditivas e apenas uma boca. Graças a Deus. Imagina essa criatura aqui com 2 bocas. Uma ia ficar comendo o tempo todo e a outra falando o tempo todo. Ia ser um inferno. Graças a Deus, Deus deu só 2 ouvidos e uma boca. Sejamos o quê? Prioritariamente prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Criaturas de Deus, ouçam antes de falar, amém? Ouçam antes de falar. Mesmo que aquilo que você estiver ouvindo seja muito ruim, esteja te machucando muito, seja tardio para falar, tardio para se irar. Deixa a pessoa falar, aprenda a ouvir. Não seja precipitado em falar. Provérbios, capítulo 15, versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, pensa bem antes de falar. E aí no Provérbios 29, 20 diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para os loucos do que para essa pessoa. Alguém que é precipitado no falar, o Espírito Santo inspirou Salomão para falar: há mais esperança para os insensatos do que para aqueles que se precipitam ao falar. Uma discussão nunca termina bem quando 2 pessoas não param de falar. O Espírito Santo falou para Tiago escrever isso para a gente: é melhor saber ouvir do que saber argumentar. Está naquele calor da discussão, fale para a pessoa: não tem condição de falar nada com você que vai te abençoar nesse momento. Às vezes a gente não tem condição nem de falar essa frase. Você tem que ficar em silêncio contando até 157, 158. Quando você está fazendo isso, você não está se humilhando, você está glorificando a Deus. Aleluia. Você está humilhando, envergonhando o inimigo. Você está mostrando para o inimigo que eu não vou entrar nessa guerra. A minha guerra não é contra essa pessoa que está falando isso comigo. A minha luta é contra as potestades, contra esse espírito maligno que está tentando manipular o nosso relacionamento. Não tire conclusões antes de ouvir e ouvir muito. Terceira aplicação. Fale somente o que edifica. Amém? Fale somente o que edifica. Se não vai edificar, por que você vai falar? Se não vai trazer alegria para quem está ouvindo aquilo, por que você vai falar? Para Deus você pode fazer os seus lamentos, para o próximo não. Quando a gente murmura para Deus, é lamentações. Tem até um livro na Bíblia, Lamentações de Jeremias. Agora, quando a gente lamenta com o próximo, a gente está murmurando, murmuração em pecado. Murmuração intoxica a nossa alma, intoxica quem ouve. A gente não pode murmurar, não existe licença para isso. Fale somente o que edifica. Provérbios 15, versículo 4. O falar amável é árvore de vida.
É insuportável conviver com pessoas que, na maioria das vezes, só falam com a gente gritando, dando ordens, humilhando a gente, ofendendo a gente. Isso é insuportável. E é ainda mais insuportável quando essa boca do capeta diz que é crente. Está o inimigo ali te torturando, te oprimindo, te perturbando, e daqui a pouco está cantando um corinho. Dá vontade de quê? De orar pela pessoa. Jesus, dá descanso para essa alma, Senhor. Desencarna essa criatura, leva para o seio de Abraão, Jesus. Ela está perturbada, Jesus. Ora que melhora, ora que melhora. O apóstolo Paulo, dá uma ordem para os crentes. Paulo não vai dar sugestão, é uma ordem a esse respeito. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Anote essa passagem. A gente tinha que decorar essa passagem na nossa alma. Efésios 4, 29. Olha a ordem que Paulo dá para os irmãos em Cristo. Nenhuma palavra torpe, ou seja, inútil, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Eu vou falar de novo, meus irmãos. Nenhuma palavra torpe. Aqui Paulo não está falando só de palavrão, não. Tem gente que usa esse texto para falar contra palavrão. Com certeza, quem é templo do Espírito Santo não pode falar palavrão, não tem licença para falar palavrão em momento algum. Mas Paulo não está falando só sobre isso. Paulo está falando o seguinte, ó, da boca de um cristão não pode sair nenhuma palavra inútil, torpe, algo destituído de glória, de bênção, de louvor, não pode. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Se não tiver necessidade, fique em silêncio, faça assim, ó. Provérbios também fala que até o tolo se faz de sábio quando se cala. Você não sabe o que falar, está com raiva. Com raiva ninguém fala algo bom, né? Você já viu alguém com raiva falar alguma coisa que preste? Não. Por isso que tem tardio para cirar. Então, se... Que isso, Marcão? Gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está interpretando o que eu estou pensando aqui. Tecla SAP direto lá para o céu. Mas ele falou, não tem necessidade, cara. Se você vai falar, não vai edificar, não vai fazer o outro te dar um abraço e um beijo de gratidão, fica calado, infeliz. Fica calado. Só fale algo que vai conceder graça à pessoa que te ouve. Isso é ordem pastoral para a vida da gente. A vontade de Deus é que a nossa fala seja bênção para aqueles que convivem com a gente. Para que isso desperte o quê? Amor dele por nós? Também, mas amor dele por Jesus, para que ele fique encantado com Jesus. Ou ele é assim comigo por causa de Jesus na vida dele. As outras pessoas que não conhecem Jesus não conseguem falar comigo como ele fala. E isso gera louvor, exaltação para o nome de Cristo. A Bíblia diz o seguinte em Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Irmãos, os maiores problemas que eu administrei na minha vida, que levou anos, foi por causa de um texto, de uma carta que eu escrevi para uma pessoa que na época era meu amigo. O falar irado me gerou um transtorno, uma perturbação na vida da pessoa, na minha vida, na vida da minha família, que Paulo falou aqui, ó, não tem necessidade. O que você fez não edificou, não, foi inútil, foi palavra torpe. Só fez mal para a pessoa que leu e para você que escreveu. Então ele está falando aqui, ó, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Irmãos queridos, comece a viver hoje isso tudo que Deus está falando na sua palavra para a gente aqui, amém? Comece hoje na sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, vizinhos, com a sua célula, com os seus amigos de trabalho. Fale somente coisas que abençoem, que edifiquem as pessoas, amém? O apóstolo Paulo vai afirmar que foi, o apóstolo Pedro vai afirmar que foi exatamente para isso que Deus chamou a gente para andar com ele. Está em 1 Pedro, capítulo 3, escolhi várias passagens para você treinar mesmo aí a sua digitação, sua escrita. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Tem alguém te insultando? Tem. Não insulte ele. Não retribua mal com mal. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Aleluia, aleluia. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Então, irmão, mesmo que alguém esteja falando mal de você, fazendo fofoca, te xingando, te ofendendo, freie a sua língua. Na língua dele você não tem autonomia, você não tem controle, mas a sua, freie a sua língua. Clame a Jesus por socorro. Se você é de Jesus, a pessoa está ofendendo quem? Está ofendendo Jesus. A pessoa está arrumando problema com Jesus. E faça, quando você tiver numa crise dessa, quando alguém estiver gritando com você, discutindo com você, te humilhando, faça a oração de Davi. Semana passada nós estudamos o Salmo 131. Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 141. Anote aí, Salmo 141, versículo 3 e 4. Decore essa oração. Toda vez que você tiver, às vezes os médicos não passam um remedinho para a gente, é só, quando você estiver na crise, tome esse remedinho aqui. Agora o pastor está falando, quando você estiver na crise, ore essa oração aqui de Davi. Olha Davi, no momento de crise, no momento de perseguição, olha o que ele fala para o Senhor. Senhor, coloca um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal. Amém, amém. O que Davi está pedindo a Deus? Senhor, me concede domínio próprio. Por favor, Senhor, não permita que eu caia na tentação de murmurar, de fazer fofocas, de maldizer o meu semelhante, de falar qualquer coisa que propague o mal, Senhor. Por favor, me ajuda. Porque, Senhor, entre nós, no meio do teu povo, não pode ser assim. Amém? Feche seus olhos. Deus bendito, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tua instrução, Senhor. Perdoa-nos por tantas vezes, Senhor, falarmos coisas que não alegram o seu coração, Senhor. Perdoa-nos porque às vezes nos envolvemos e falamos coisas que não edificam ninguém, Pai. Por favor, perdoa-nos os incêndios, as tragédias, as dores, Senhor, que causamos com a nossa língua, Senhor. Deus querido, guarde a nossa língua do mal, Senhor. Guarde a nossa língua do mal. Converta o nosso modo de falar uns com os outros, Senhor. Por favor, Senhor. Encha a nossa mente e os nossos lábios de palavras que abençoam, Senhor. Palavras que glorificam o teu nome, que alegram o teu coração, Pai. Por favor, encha a nossa vida com o teu Espírito Santo. Somos teus, Senhor. É a tua igreja que está aqui reunida, Senhor. E é para a glória do teu nome que queremos viver assim, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém.